Fala pessoal, tudo certo? Espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o professor Kendi. Nesse vídeo eu vou fugir um pouco da minha área e vou dar um pouquinho de matemática básica para vocês. Como estamos no começo do ano, acho muito interessante você ter todas as ferramentas necessárias para entender os exercícios de física. E sem um mínimo de matemática não tem como acertar tudo de física, tá certo? Espero que você goste muito desse conteúdo, aprenda muito ou relembre, e a gente vai se vendo nos próximos vídeos se você curtir esse tipo de conteúdo, beleza? Acompanhe comigo. O tema de hoje é Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, para quem já viu, vai ser um pouco mais fácil. Só vale em triângulos retângulos, ou seja, triângulos com um ângulo de 90 graus nele. Ele é uma relação entre três lados, e esses três lados se relacionam da seguinte forma: você não precisa nem saber os nomes hipotenusa, cateto, catenusa. Se souber, melhor ainda. Nesse caso aqui, o lado que é o mais longe possível desse 90 graus, que no caso é esse, a gente chama de hipotenusa. E os caras que estão encostados no 90 graus, que no caso são esse e esse, a gente costuma chamar de catetos. Tem dois catetos aqui, cateto B, cateto C. Tem gente que chama de cateto 1, cateto 2, não tem problema. A relação é a seguinte, vamos ver se você acompanha comigo. Quer dizer que o cara que está sem encostar no ângulo de 90, que a gente chama de hipotenusa, quando ela está ao quadrado, ela é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Você não pode confundir quem é que fica sozinho, quem é que fica em duplinha. A duplinha é sempre os carinhas que estão encostados no ângulo de 90 aqui, ó. Então, os caras que estão encostados ficam no mesmo lado, tá bom? E o cara que está totalmente separado aqui, ele não encosta no 90 graus, ele é sozinho, ele é isolado. Você nunca vai errar, não importa quais os dados, tá bom? Eu vou seguir com alguns exemplos, 3 fáceis, 3 difíceis, espero que você entenda. Acompanhe comigo para ver se fica um pouco mais claro. Mas essa fórmula aqui é a fórmula Teorema de Pitágoras. Opa! Se você souber dois deles, dois lados do triângulo, dá para descobrir o terceiro. Acompanhe comigo o exemplo aqui. Primeiro, tem um triângulo de Pitágoras. Os lados é 3, 4 e x. Então, vamos pensar. O mais longe possível do 90 graus é o que fica sozinho. Então, x ao quadrado. Os outros dois que estão encostados no 90 ficam juntos. Então, vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Esse aqui é o primeiro triângulo que ensinam, né? É o triângulo que alguns já sabem de cor a resposta, mas vou descobrir a resposta para você. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, costuma dar 16. Então, você vai descobrir que x ao quadrado, opa, falhando, x ao quadrado é 9 mais 16, que é 25. Você pode tirar a raiz dos dois lados, ou pensa qual número que ao quadrado dá 25. Mas tem que ser um número positivo, dá 5. Então, você acabou de descobrir que esse número aqui é 5. Esse cara aqui é 5. E esse triângulo é muito famoso. Ele é o famoso triângulo 3, 4, 5, tá bom? É o triângulo de ouro. É um dos mais famosos. O problema é que você não pode esquecer. Existem triângulos semelhantes a ele. Eles aparecem bastante. Se você multiplicar todos pelo mesmo número, mantém a proporção. O que acontece? Aparece bastante o triângulo vezes 2. 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 2 é 8. E 5 vezes 2 é 10. Aparece bastante o triângulo 6, 8, 10. Poderia ser, em vez de vezes 2, podia ser vezes 3. Então, encontra 9, 12, 15. Poderia ser vezes 4. 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 4 é 16. E 5 vezes 4 é 20. E assim por diante. Tem sempre algum triângulo que é múltiplo do primeirinho, tá bom?
Isso aqui a gente descobriu por Pitágoras, fazendo a conta, primeiro exemplo, e lembre dos triângulos semelhantes a ele, tá bom? Próximo exemplo, esse triângulo aqui é o mais favorito da Unicamp, tá bom? Na Unicamp cai muito. Unicamp cai bastante, decora ele. Decora não, aprende a fazer, né? Melhor. Veja na figura, quem que fica sozinho e quem que fica em duplinha. Sozinho é o cara oposto ao 90 graus, sem encostar nele. No caso é o X aqui. E quem é que fica junto, do mesmo lado, são os caras encostados no 90 graus, que no caso é o 5 e o 12, mas sempre ao quadrado. Isso aqui você vai descobrir. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. E 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Se você soma esses dois números, dá 169. Você tem que pensar qual número que ao quadrado dá 169. Alguns já sabem, senão você vai ter que fazer fatoração. E você vai descobrir que o único primo que divide esse cara aqui é o 13, e duas vezes, tá bom? 13, então você descobre que a resposta aqui é 13. O triângulo aqui, super famoso, ele é o 5, 12 e 13, tá bom? Ele aparece bastante, mas acontece também de aparecer os semelhantes a ele, que é esse triângulo multiplicado por 2 ou por 3. Então você tem que estar ligado. Vezes 2 ficaria desse tamanho aqui, ó. É o dobro em tudo. Poderia ser o triplo em tudo também. 5 vezes 3 é 15, 12 vezes 3 é 36, e 13 vezes 3 é 39. E assim por diante. Continua. Tem vários triângulos semelhantes. Você não precisa fazer a conta se perceber que é o triângulo 5, 12, 13, tá bom? Não precisa. Você olhou dois lados. Aqui um é 15 e outro é 36. Com certeza o outro é 39. Se tem o ângulo de 90, né? Tá bom? Tem gente que pode se perguntar por que está ignorando o número negativo, porque menos 13 ao quadrado também dá 169. Então, a gente monta o número negativo para esse tipo de exercício, porque é o tamanho de um lado do triângulo, e tamanho não pode ser negativo, tá bom? E é por isso, o tamanho negativo não convém para nós. A gente só pega o lado positivo. E vamos para o terceiro exemplo. Esse aqui cai bastante na USP, que é um favorito da USP, cai bastante lá. Em vestibulares militares também, bom? Provas militares cai bastante esse aqui. Mesma coisa, veja quem é que é o isolado do X. Oh, desculpa, o isolado sem encostar no 90 graus, nesse caso é o X. Você vai fazer. Ele fica só isolado aqui. Os outros que estão encostados no 90 graus ficam do mesmo lado. Vai ser 8 ao quadrado. Opa. Mais 15 ao quadrado. Então, você fazendo essa conta, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. E 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que é 225. Né? Então, você pode fazer essa soma. Isso aqui dá 289. E só existe um número que é ao quadrado. Né? Tem dois números que ao quadrado dá 289. Se tirar a raiz quadrada disso, dá 17. Tá bom? O menos 17 também dá, só que não existe tamanho negativo. Então, a gente fica só com esse número positivo aqui. Esse aqui é o 17. Bom, então esse triângulo aqui que é mega famoso, ele é o 8, 15, 17. Mas não esqueça que existem as versões semelhantes a ele. Pode ser o dobro desse triângulo, tudo vezes 2. Então, seria o 16, 30, 34. Podia ser o triplo dele. Podia ser o 24, 45, 51. E assim por diante, tá bom? Existe o vezes 10, tem de todos. Se você perceber que é o triângulo 5, 8, 15, 17, você não precisa mais fazer a conta, tá bom? Você percebe, tem um lado 24 e 45, o outro lado com certeza é 51, você não precisa nem fazer a conta, tá bom? Enfim, esses são os três primeiros exemplos, eles são os mais simples que tem. Os outros tem que pensar um pouco mais, tá bom? Vamos pensar comigo. Eu penso com você, tá bom? Acompanha comigo o próximo exemplo.
Aqui tem uma figura muito mirabulosa aqui. E eu vou pedir o tamanho do X. Professor, como que faz? Olha, você força o desenho, você mexe nele. Você faz aqui, ó, uma linha vertical aqui, que não existia, mas você vai fazer. Por que você fez isso? Para você usar o Pitágoras, né, amigo? Você usar o Pitágoras de vez em quando é bom. Então, ó, essa linha que eu acabei de inventar, ela não existia, tá bom? Mas aqui formou um triângulo muito louco, velho. Aqui formou um triangulinho. E dá para fazer um Pitágoras nesse teco aqui. Tá faltando informação? Não. Por quê? Esse lado aqui preto é igualzinho a esse lado vermelho de tamanho. Esse aqui também é 9, meu. Então esse lado aqui também é 9. Ah, e esse lado aqui? Putz, esse lado eu não sei, mas se chama de, sei lá, M. Vou chamar de M. Daí você faz Pitágoras nesse cara aqui. Olha, se você foi muito atencioso, no exemplo 1, eu já mostrei esse triângulo aqui. Você poderia fazer a conta, claro. Você vai fazer hipotenusa ao quadrado. É igual os caras que encostam no 90 graus ao quadrado somados aqui. Poderia fazer essa conta. Esse aqui dá 225. Esse aqui dá 81. Esse aqui dá m ao quadrado. Quem está somando de um lado, do outro lado fica negativo. Então você vai fazer menos 81 do outro lado, tá bom? Aí você faz essa conta de menos, vai dar 144. Qual o número que ao quadrado dá 144? Cara, é o 12, né? Você acabou de descobrir que esse tamanho aqui é 12. Por que não é menos 12? Eu já falei, né, amigos? Menos 12 não, porque não existe tamanho negativo. Mas a pergunta não é esse M, a pergunta é o X, tá? Perfeitamente correto. Você está muito atencioso. Não para aqui, a pergunta é o X, tá bom? Então você vai prestar atenção. Esse teco aqui de baixo, aqui, ó, daqui até aqui, ele é igual ao teco de cima. Ele teria tamanho 20, gente. E o X nada mais é que a soma dos dois tecos, né? Esse teco que é 20 mais o teco que é 12. Opa, deixa eu... Só a soma dos dois tecos aqui. Então, a resposta aqui seria: o X é 20 mais M. O X é 20 mais 12, que é 32. Espero que você tenha acompanhado o raciocínio. Então, quando não está de presente, você força, rabisca o desenho de um jeito que vai te favorecer, tá bom? Então, esse aqui é a resposta. O tamanho da base aqui de baixo, x, é 32. Para quem não entendeu, o x é tudo isso aqui, ó. Opa. O x é tudo isso aqui. Tá bom? No desenho original, o x era a parte de baixo. Eu que quebrei ele, né? Beleza. Próximo exemplo também tem que pensar um pouco mais, não é tão óbvio assim. Seria esse aqui. Exemplo 5. Tem um triângulo equilátero, ou seja, 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Você vai usar ângulo? Não. Eu poderia usar seno, cosseno, tangente, mas eu não vou usar trigonometria, eu vou usar pura geometria aqui, tá bom? E aqui é a aula de Pitágoras. Vamos treinar Pitágoras, que é o que tem para hoje. Vou treinar aqui. Esse triângulo aqui não tem ângulo de 90. Proibido usar Pitágoras. Não pode usar Pitágoras se não tem 90. Então, o que eu faço? Chora? Não. Você força, faz o desenho aqui, ó. Uma linha que não existia. A pergunta aqui é a altura do triângulo, né?
Eu vou fazer essa altura aqui, ó. Vou jogar aqui, ó. Criei uma linha muito perspicaz aqui, bem no meio, dividindo. Agora aqui tem um ângulo de 90, que aqui é uma altura, né? E agora dá para fazer Pitágoras em metade. Aqui. Você faz nessa metade aqui. Ou na outra, tanto faz. Faz o teorema de Pitágoras. Tá faltando informações? Não. Na verdade, ó, esse aqui seria o H de altura, vem do inglês height, escreve height, tá bom? E a parte de baixo do triângulo aqui, se eu vou cortar bem no meio. Isso aqui, o triângulo equilátero, se eu cortar bem no meio, esse lado aqui é 3, ó. Ai, como que fica então? Olha, sempre Pitágoras é o cara que tá sem encostar no 90 graus fica sozinho ao quadrado. Então vai ficar 6 ao quadrado. Os caras que estão encostando no 90 graus ficam juntos. Então vai ficar h ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ah, então isso aqui vai dar 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. H ao quadrado não tenho ideia. 3 ao quadrado é 9. Daí você percebe, quem está somando de um lado é subtraindo do outro. Se de um lado é mais 9, do outro é menos 9. Passa para o outro lado, né? Esse 36 menos 9 dá 27. Ih, deu ruim, professor. Não conheço esse número. Tudo bem. Não é exato. Não é para você chorar, não. Observe. H ao quadrado é 27. Nossa, eu podia ter escrito na... Fazer um último passo aqui. Troca esses caras de lado aqui só. Se os dois lados é igual, não importa quem eu falo primeiro e quem eu falo depois. Só para ficar um pouco mais fácil. Só que o 27, eu vou escrever de outro jeito. Eu vou escrever ele como 9 vezes 3. Por que você fez isso, professor? Porque daí você tira a raiz dos dois lados. Aqui, tira a raiz dos dois lados. Vou mostrar para você aqui. Opa. Tire a raiz dos dois lados. Vai ficar muito mais fácil a sua vida. Vamos lá. Tira a raiz dos dois lados. A raiz quadrada de um número ao quadrado é ele mesmo. Sobra só aqui, ó, h. Opa, tava de preto, esqueci. Bora. E a raiz quadrada de 9 vezes 3 tem uma propriedade de raízes muito boa. Você pode separar como produto das duas raízes aqui, ó. Você não precisa deixar esses caras juntos para sempre. E raiz de 9 é conhecido. Raiz de 9 costuma dar 3. Até a última vez que eu olhei, era 3. Né? 3 vezes, e o outro cara aqui é raiz de 3, não precisa aproximar, não. Para quem não sabe, é mais ou menos 1,7. Mas você não precisa chegar nisso. A altura é isso aí. 3 raiz de 3. Então, esse cara aqui é 3 raiz de 3 por causa desses dados aqui, né? Ele é 3 raiz de 3. Só que você poderia descolar uma coisa de presente. Existe uma fórmula pronta para a altura do triângulo equilátero. A fórmula para a altura do triângulo equilátero, se você já conhecia, não precisava nem fazer essa conta. Ele é L, que é o lado do triângulo, raiz de 3 sobre 2. Se você já conhecia, podia usar ele direto. Então, a altura do triângulo equilátero é o lado raiz de 3 sobre 2. Vamos ver se funciona. Vamos. O lado desse triângulo equilátero é o 6. Daí você substitui. Ah, deu diferente. Não deu, não. Porque 6 dividido por 2 dá 3.
Então fica 3 raiz de 3. Sai na hora, gente. Se você sabia a fórmula, se não sabe, dá para fazer Pitágoras, tá bom? Dá de qualquer jeito. Tem que dar. Fechou? Fica de conhecimento mais uma fórmula aqui para você. Aprendeu Pitágoras, aprendeu a altura do triângulo equilátero. E o último exemplo, para você finalizar esse vídeo. Aqui, exemplo 6. Aqui eu desenho umas bolinhas, exemplo literal, sem valor numérico nenhum. Geralmente acontece no segundo ano em eletrostática. Acontece bolinhas separadas, fazem um formato de quadrado, daí coloca uma bolinha no meio, daí conta uma altas histórias, e daí você tem que saber pelo menos a distância entre a bolinha do meio e a bolinha do canto. É isso que você tinha que saber. Aparece toda hora em exercício de física esse tipo aqui. Mesma coisa, você não está enxergando nenhum triângulo, você vai forçar. Você vai fazer aqui, ó, um triângulo. Você vai forçar um triângulo. Vou fazer a cópia aqui do lado. Esse triângulo, ele tem lados L. Aqui eu quis por L, mas podia ser 10, podia ser qualquer coisa, só para exemplo mesmo. 10, L. Aqui é a diagonal, cara. Diagonal D. Tá bom? Se você prestar bem atenção, dá para fazer Pitágoras aqui. Pitágoras aqui. Quem que fica sozinho? O D, né? Que ele não está encostando no ângulo. Então você fica assim, ó. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Só que L ao quadrado mais L ao quadrado é 2L quadrado. É tipo batata mais batata. 2 batata. Tá bom? 2 batata. E você vai tirar a raiz quadrada dos dois lados. Eu vou aproveitar aqui. Tire a raiz quadrada dos dois lados. Mesmo truque do outro exercício. Quando você tira a raiz quadrada dos dois lados, a igualdade mantém. Só que raiz quadrada de um cara ao quadrado, você corta a raiz com expoente, sobra só D. Fica perfeitamente D aqui. De um lado, pá, fica só D. E do outro, você vai fazer a propriedade muito boa que eu acabei de mostrar para você também. Você pode separar em 2. Você pode fazer a raiz do 2 vezes a raiz do L ao quadrado. Tá, ficou meio pequeno isso aqui, né? Do L ao quadrado. Não sei quanto que é a raiz de 2, nem a do L ao quadrado. Tudo bem. A do 2 é mais ou menos 1,4. A do 3 é 1,7. Será que eu falei certo da outra vez? Qualquer coisa, estou me redimindo agora, hein? A do raiz de 3 é 1,7. Esse aqui é 1,4 alguma coisa. Ah, então vamos lá. Raiz quadrada de um cara ao quadrado, dá para cortar raiz com expoente. Então isso aqui vai ficar D é igual a raiz de 2 vezes, vou dar um espaço aqui, vezes L. O raiz de 2 ninguém sabe o valor, né? E essa é a resposta, gente. L, raiz de 2, eles costumam deixar a raiz para depois, tá bom? Não, não é a resposta, essa é a diagonal. Pena que eu não perguntei a diagonal, né? Eu não perguntei a diagonal, eu perguntei aqui a distância da bolinha que está no meio até a ponta. A distância da bolinha que está no meio até a ponta é metade da diagonal. Ele estaria aqui, ó. Ó, aqui seria o x, o do outro lado também seria o x. Então, você vai pegar esse valor d, que é a diagonal zona, e divide por 2. Daí você acha o x. Daí acabou. X, então, seria... L raiz de 2 por 2. Pronto, agora essa é a resposta. Por que estava circulando o outro?
Cara, eu circulei o outro sem querer, mas é porque isso aqui é uma fórmula pronta. Aprende mais uma fórmula aí. Diagonal do quadrado é o lado do quadrado vezes raiz de 2. Tá bom? Não importa qual a medida do lado. Diagonal do quadrado inteira, né? Nesse caso, o x era só metadezinha. Fechou, gente? Eu não tenho certeza se eu falei certo raiz de 3 antes, mas estou me redimindo. Raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Raiz do 2 é mais ou menos 1,4. Mas ninguém tem que saber isso daí, não. Nem eu preciso saber. É só uma noção mínima. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido alguma coisa. A gente pode se ver no próximo vídeo. Se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva, ative notificações. Se quiser pedir algum assunto, comenta aí e a gente pode agilizar seu pedido. Fica para o próximo vídeo, beleza? Obrigado, gente. Valeu, falou, tchau!